Coparticipação, solidariedade, causalidade comum. Agora a gente vai entrar num ponto que é um divisor de águas na nossa responsabilidade civil, tá? Primeiro, tal como o nosso direito penal, o nosso direito civil, ele também pode ter um lugar a figura do concurso dos agentes ou a nossa coparticipação. No nosso direito penal, a gente tem a coparticipação e aqui no nosso direito civil também a gente pode ter a nossa coparticipação, que se verifica quando as condutas de duas ou mais pessoas concorrem efetivamente para o evento. Então, coparticipação, duas ou mais pessoas concorrem ali efetivamente para o evento. Então, a nossa coparticipação pode ocorrer em relação à mesma causa. Então, suponhamos aqui A e B agridem C, física ou verbalmente, ou quando o nosso fato praticado por um agente é a causa adequada do evento praticado por outro, ou seja, depois de atropelada por a vítima é deixada em via pública e depois ela é novamente atropelada por B, uma fatalidade, né? E aí, nesse segundo atropelamento, pelo fato do A ter deixado ela em via pública, B atropela novamente e agora, mortalmente, que dirigia também B de forma imprudente, porque se ele dirigisse de maneira prudente, ele teria visto essa vítima, tá? Então, é uma coparticipação. Nessa questão em específico, a gente vai verificar que cada partícipe atua em relação causal em prol de efeito conjunto, ainda que não tenha realizado pessoalmente aquela parte do ato determinante imediato no nosso resultado contrário ao direito, tá? Então, aí a gente tem a nossa responsabilidade pelo todo, tá? O nosso exemplo de causalidade comum é extremamente interessante, também aconteceu, aliás, não aconteceu no estado do Rio de Janeiro, mas eram 4 colegas de trabalho cariocas que eram residentes no Rio de Janeiro, na cidade de Rio de Janeiro, né? E eles foram passar o carnaval em específico de 2006, em Salvador. E aí eles foram de carro até Salvador. E aí foram de carro, curtiram o carnaval, maravilha, beleza. E aí quando eles estavam voltando de Salvador para o Rio de Janeiro, depois ali de aproximadamente 12 horas já de viagem, 8 horas de viagem, o motorista já estava visivelmente cansado e eles pararam ali para jantar, isso já quase meia-noite ali no dia em questão, tá? Eles pararam para jantar, jantaram e posteriormente, ainda no jantar, eles tinham uma prática muito comum que eram todos beberem de uma maneira considerável. Então todos bebiam e nesse jantar também não foi diferente, todos beberam, tá? Posterior ao jantar, agora sim, esses rapazes eles estavam voltando ali novamente de Salvador para Rio de Janeiro e depois ali mais ou menos de umas 2, 3 horas dirigindo depois do jantar, o motorista se queixou novamente de cansaço e aí todos concordaram que um desses 4 colegas, aliás, um desses outros 3 colegas que não poderia ser um motorista, assumiria a nossa direção, tá? E aí um desses colegas assumiu a direção e 1 hora, 2 horas depois, menos de 1 hora depois, aliás, numa curva, o nosso novo motorista, ele cochilou e graças a esse cochilo dele, o veículo ele capotou 3 vezes e resultou também não numa fatalidade, mas resultou num acidente com graves lesões em um dos viajantes que o deixaram paraplégico nesse caso. Então, no nosso caso, o que vai acontecer? Não pode ser responsabilizado pelo agente apenas o motorista que estava dirigindo, que cochilou e que também tinha ingerido bebida alcoólica. Tampouco o nosso dano do veículo, tá? Mas sim os 4 colegas, tá? Inclusive o que sofreu as lesões. Por quê? Porque todos viajavam além das horas recomendáveis, todos beberam enquanto viajavam, todos tinham a pressa e concordaram em prosseguir essa viagem, mesmo que era um avançar, já era mais de meia-noite, todos concordaram, que esse outro colega assumisse a direção, de sorte que todos deram causa ao resultado. Então, houve uma coparticipação, tranquilo? Então, aplicável à espécie, repita-se, a causalidade comum pela qual todos aí integram o nosso grupo e serão considerados responsáveis pelo evento. E o nosso fundamento da responsabilidade civil aqui total se impõe a cada um desses participantes. Então surge daí, portanto, as circunstâncias, no caso, de diversas condutas que em conexão com outras dão origem ao nosso resultado, tá? Então,
a gente finaliza a nossa coparticipação e a gente entra num subtópico dessa coparticipação, que é a nossa causalidade alternativa, tá? E essa causalidade alternativa é uma das maiores dificuldades quando a gente vai definir o nosso nexo causal, quando o dano ele é causado por vários agentes. Então, quando você verifica ali um agente e o dano, é muito mais tranquilo de você enxergar quem que é o agente e imputá-lo à responsabilidade. Aqui, mas aí uma das maiores dificuldades do nosso nexo causal é quando o dano ele é causado por vários agentes. Por exemplo, manifestações grevistas, lá no começo da aula eu falei sobre isso, passeatas estudantis, grupos de pessoas que praticam o mesmo esporte, que exercem a mesma atividade profissional e não se consegue descobrir quem, nesse caso, dentre os vários participantes, com o seu ato causou o dano. Então a gente não consegue verificar qual desses inúmeros agentes foi de fato o agente que deu causa a esse dano. Então, como a gente não consegue verificar qual que foi o agente que deu causa ao dano, a gente vai responsabilizar todo mundo, tá? Então, por exemplo, um dos grandes exemplos que a gente trata, né, em relação a essa causalidade alternativa é o nosso caso do artigo 938 do Código Civil. Qual que é o artigo 938 do Código Civil? Lá é o seguinte, a gente mora num prédio, mora num condomínio, pode ser até mesmo trabalhar num condomínio empresarial, e aí cai algo de cima desse condomínio, desse prédio, e acaba batendo na cabeça de uma pessoa, levando à morte. Como a gente não vai conseguir identificar ali quem causou essa lesão, quem causou essa morte, quem que será responsabilizado? Todo o condomínio, tá? Então, responsabilizado, nesse caso, aquele que habitar no condomínio, aquele que tiver a sala residencial do condomínio, mas então, se a nossa coisa, então, caiu ou foi lançado de um apartamento ou na sala desse grande edifício comercial e não foi possível identificá-la da onde que veio, quem deverá responder? Aqui a nossa doutrina e nossa jurisprudência é clara, no sentido que será chamado aqui, será validada a nossa causalidade alternativa, então ela vai permitir a responsabilização de todos os moradores desse condomínio e esses moradores responderão de forma solidária, tá? Então, vale ressaltar também que tem muita gente na doutrina e na jurisprudência que se opõe a essa causalidade alternativa, tá? Mas a gente tem que se colocar no tempo e no espaço. Hoje a gente nós vivemos em uma sociedade extremamente complexa em que a gente tem uma massificação das nossas relações sociais, das nossas relações empresariais, profissionais e dos riscos sociais cada vez maiores. Então não será justo nem razoável deixar a vítima, no caso, sem a nossa correspondente indenização. Então, se a gente não consegue apurar quem de fato deu causa, sendo ali um caso de um condomínio ou não, a gente tem que aplicar causalidade alternativa. Por quê? Porque se a gente não aplicá-la, o que vai acontecer? Essa vítima não vai possuir uma reparação para ela. Por quê? Porque, via de regra, para responsabilizar, a gente tem que achar o nosso agente que causou o dano. Como que a gente acha o nosso agente que causou o dano? Através do nosso nexo causal, tranquilo? Então, se a gente não achar o nosso nexo causal direto do agente tal, o agente A, que foi a pessoa que atropelou aquela pessoa, no nosso caso, por exemplo, a gente não consegue identificar qual que é esse agente, a gente vai aplicar a nossa causalidade alternativa, que é esse caso do condomínio. Se a gente não consegue identificar que o vaso que caiu foi do apartamento 13, todos serão responsáveis, e serão responsáveis solidários, tá? Então, evidencia o nosso vínculo comunitário entre os membros de eventual grupo, tá? Então, todos ali, os possíveis autores, por quê? Porque todos podem ter concorrido não, todos podem ter ocasionado aquele dano. Então, como todos podem ter ocasionado aquele dano, pode ter lançado algo da sua janela, enfim, a gente vai aplicar uma solidariedade entre eles, tá? Então, todos os autores possíveis, isto é, os que se encontram em determinado grupo, serão considerados de forma solidária responsáveis pelo evento, tranquilo? Em face do quê? Em face da ofensa perpetrada à vítima por um ou mais deles, ignorando o verdadeiro autor ou autores. A gente ignora o autor ou os autores para indenizar a vítima, tá? E aí quem será responsável? Esse condomínio, esse grupo, tá? De forma solidária. Nesse caso dos condomínios e em outros casos, haverá, então, a nossa responsabilidade solidária, que foi o tema que mais deu problema no nosso primeiro trabalho. Então, provavelmente vocês estão vendo esse vídeo depois da nossa videoaula ao vivo
do dia 9 de abril, mas a nossa responsabilidade solidária é um divisor de águas na nossa responsabilidade civil, tá? Uma coisa, onde que a nossa responsabilidade solidária está positivado no nosso ordenamento, na nossa codificação material? Está lá no artigo 942, que diz: os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. Ponto e vírgula. E atenção agora. E, vírgula, se a ofensa tiver mais de um autor, vírgula, todos responderão solidariamente pela reparação. Então, o que isso quer dizer? Cada um dos nossos agentes que concorrem adequadamente para eventual evento é considerado pessoalmente causador do dano e, consequentemente, ele gera a sua obrigação de indenizar, tá? Então, em face do nosso lesado, quer haja causas cumulativas, quer haja causas de subsequência de causas ou mera coincidência de causas, nossas concausalidades, qualquer dos responsáveis é obrigado a reparar todo o dano causado à vítima. Então, eventualmente, se for o caso, a gente vai ter lá, vamos supor, 5 co-obrigados, 5 pessoas em responsabilidade solidária, solidariedade passiva. A gente vai verificar, vamos supor, o agente A, ele possui uma condição patrimonial maior do que a de B, de C, D e E aí a gente aciona só ele, porque é uma faculdade da vítima, uma faculdade do credor fazer isso, é igual nas obrigações solidárias. Relembrem agora as nossas aulas de obrigações solidárias que vocês já tiveram lá na parte de obrigações. Então o devedor ele pode acionar todos, aliás, o devedor não, o nosso credor ou a nossa vítima, ele pode acionar todos os co-obrigados ou acionar só um. Por exemplo, no nosso caso, se A tem uma condição financeira maior e nossa vítima sabe disso, o A pode ser acionado, mas ao mesmo tempo que A pode ser acionado e os outros forem co-obrigados, suponhamos que no mesmo nível de participação, enfim, a gente vai verificar que pode ter uma culpa maior de um e uma culpa maior de outro, mas vamos supor que todos ali são prejudicados, possuem um nexo igual, uma causa igual, um dano igual, são responsáveis de uma maneira igual. Se a gente tem 5, a gente foi indenizado ali, vamos supor, em 100 mil reais, a gente vai excluir os 20 mil reais da pessoa que já pagou, que era a pessoa direta, que é o agente A, e o restante A poderá cobrar, no caso, os outros 80 mil, que é 20 mil de cada um ali, através do que a gente vai chamar de ação de regresso, tá? Então, a gente vai estudar isso também um pouco mais para frente, mas se for verificado alguma causa que se pagou a indenização, ele poderá, através de uma ação de regresso, tentar reaver esse valor que ele acabou pagando, tá? Então, fica aqui uma clara divisão para a gente quanto à nossa solidariedade passiva, tá? Por quê? Porque a nossa solidariedade passiva, ela vai se dividir em duas, tá? Ela pode ser encarada em duas formas de relações. A primeira relação, que é a relação externa, nada mais é do que as relações aqui, enquanto na nossa externa, o credor ele tem o direito de exigir toda a prestação de qualquer um dos devedores. Então, na relação externa, a nossa relação de credor com os devedores, podendo o nosso credor exigir de qualquer um desses devedores, tá? Já nas relações internas, a gente deixa o nosso credor lá de fora. Por quê? Porque a gente vai internalizar isso, a gente vai ver só os co-obrigados, e a obrigação, nesse caso das relações internas, vai se dividir entre os vários sujeitos, tá? Então, nas nossas relações internas, tudo se passa como se dominado pela inspiração do nosso princípio oposto à solidariedade, partilhando, portanto, a nossa responsabilidade pro rata. Vamos lá que vocês vão entender isso, tá? Deve cada um, portanto, a sua cota parte, igual eu falei para vocês. Se a gente tem 5 agentes ali, e essa soma desses 5 agentes, na hora ali que o juiz for dar a canetada lá, por exemplo, está tendo uma manifestação de 5 pessoas, e aí uma pessoa joga um coquetel molotov e acaba causando um dano a uma determinada... vamos supor aqui, a vítima venha a falecer. A vítima vem a falecer e os filhos dessa pessoa que estava lá na rua e sofreu essa morte, né, essa morte trágica, entra com uma ação de reparação e o juiz fixa lá a nossa reparação, no caso aí, vamos dar o mesmo exemplo, em 100 mil reais, tá? O que vai acontecer? O filho dessa vítima, ele vai poder exigir de todos, ou de um, ou de quem ele bem entender. Por quê? Porque ele tem essa faculdade. Existe essa faculdade dele exigir de qualquer um desses 5 agentes, tá? Então ele pode
como foi nesse meu caso aí, ele pode acionar A tem mais dinheiro, porque começa com A de Arthur, provavelmente muito bem sucedido. E aí, Arthur, se ele pagou esses 100 mil reais, ele pode reaver essa cota à parte dos outros agentes que também foram responsabilizados por esse evento danoso. Tá? Então, o A ele pode entrar com uma ação de regresso para rever sua cota parte de B, cota parte de C, cota parte de D e cota parte de E, formando ali os 80 mil. Então, apesar dele ter pago 100 mil, caberia a ele a cota parte de 20 mil. Mas, pro credor, para a vítima, nada importa. Isso ele vai resolver internamente. Então, por isso que são relações internas. Ali vai se dividir entre os vários sujeitos. Então, vai ser internalizado. Por isso que o nosso direito de regresso vai ser feito depois. A gente não vai discutir, por exemplo, o A vai falar assim, eu só posso pagar 20 mil porque eu sou um dos 5. Não pode, ele vai pagar o todo e aí depois ele vai discutir. Por quê? Porque a vítima tem que ser reparada, tem que ser reparada de forma mais rápida possível. Tá? Então por isso que a gente tem essa questão específica. Então, vai exprimir o quê? Um princípio cardeal dizendo que se um dos coobrigados solidários solver o compromisso, ou seja, pagar, quitar esse compromisso de forma espontânea ou de forma compulsória, por exemplo, uma expropriação de bens, ele tem o direito de haver de cada um dos outros consortes a respectiva cota parte, ou seja, os 20 mil de cada um nesse nosso exemplo. E essa daí vai se medir por quê? Vai se medirá pelo quê? Pelo que tiver sido estipulado e, na falta de acordo, dividindo-se a obrigação em partes. Ou seja, se as partes ali fizeram um acordo e A falou, eu vou pagar uma parte de B e C, beleza. Se não tiver estipulado nesse acordo, vai ser dividido através de cada cota parte equivalente. Tá? Então, assim, o devedor que satisfaz essa dívida por inteiro só tem o direito de exigir tem de exigir de cada um dos coobrigados a sua cota, se não houver para o rateio, estipulação legal ou contratual em sentido contrário. Exemplos de solidariedade, a solidariedade também vai decorrer da lei, mas a gente vai estar lá no artigo, por exemplo, artigo 25 do nosso CDC, diz, é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. Só que daí vem lá o parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável, ou seja, havendo mais de um responsável coparticipação, pela causação do dano, ou seja, coparticipação, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas sessões anteriores. Aqui a gente tem um exemplo de responsabilidade solidária. O outro exemplo, no mesmo Código de Defesa do Consumidor, artigo 34. O nosso fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. Então, está falando lá, ele é responsável solidário pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, tá? Na nossa responsabilidade civil, na qual a nossa solidariedade ela vigora como regra de fato, tá? A diversidade dessas cotas nas relações internas pode assentar na desigual situação dos responsáveis em matéria de culpa ou na diferente distribuição do risco ali para a verificação dos danos. Então, havendo, mesmo em casos em que a lei, não obstante a solidariedade, veda expressamente o nosso direito de regresso. O que a gente está falando aqui? Por mais que exista uma coobrigação, que exista ali uma relação solidária, a nossa lei vai trabalhar algumas hipóteses em que não será possível a nossa ação de regresso. Por quê? Vamos verificar. Artigo 934 do Código Civil. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem, pode reaver o que houver pago daquele por quem o pagou. Salvo, e aqui está o porquê, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. Então, nesse caso, que é o 934, a gente já trabalhou lá na responsabilidade civil dos incapazes, a gente não vai poder reaver, ou seja, a gente vai vedar o direito de regresso. Se o meu filho cometeu uma antijuridicidade sendo menor de idade, portanto não é ato ilícito, mas uma antijuridicidade, eu serei o responsável indireto a indenizar a vítima desse evento. Eu sendo o responsável indireto para responsabilizar a vítima, eu, em hipótese alguma, porque a lei veda, eu não poderei entrar com uma ação de regresso com o meu descendente, porque a lei veda isso, nosso 934, tá? Então, nada vai impedir, portanto, que sejam desiguais as cotas dos codevedores, podendo suceder, inclusive, quem cumpre a obrigação tem o direito de cobrar-se por inteiro dos codevedores. Aqui a gente está trabalhando uma hipótese, no caso de que você poderá cobrar de forma integral esse codevedor.
Um exemplo disso daí é um exemplo muito rotineiro, muito clássico na nossa vida prática aqui, vocês com certeza vão se deparar com isso na sua vida profissional. É o exemplo do nosso proprietário do veículo, que sem culpa tiver pago toda a indenização dos danos provenientes de um acidente causado pelo condutor do seu veículo. Então imaginemos uma hipótese, eu, Arthur, sou proprietário de um carro, aí meu irmão pega esse meu carro de uma forma imprudente, vai lá, acaba atropelando uma pessoa, mata essa pessoa, e essa pessoa ela poderá entrar com uma ação, uma indenização aí, uma questão de indenização, aliás, o espólio dessa pessoa, os herdeiros, enfim, poderão entrar com uma ação de reparação em face tanto da minha pessoa quanto do meu irmão. Por quê? Porque o STJ tem a interpretação que o nosso proprietário de veículo é solidário com o condutor. Então, por mais que eu seja um proprietário de veículo, nunca tenha dirigido com imprudência, com imperícia, a questão fiscal do meu veículo está totalmente em dia, a manutenção do meu veículo está totalmente em dia, eu posso ser munido de boa fé objetiva, mas se meu irmão pegar o carro e aí está dirigindo bêbado, enfim, qualquer causa aí gera uma morte de uma pessoa, eu serei também responsável solidário para reparar a vítima, tá? Nesse caso. Só que o que acontece? Eu poderia entrar com uma ação de regresso contra ele para reaver, no caso, por exemplo, se eu paguei toda a indenização, eu posso reaver todo esse valor. Por quê? Porque meu irmão estava sobre a minha propriedade, o carro da minha propriedade e causou um dano. Então, quem foi o causador do dano foi meu irmão. Eu consigo imputar a ele isso. Como eu consigo imputar a ele isso, ele será o responsável pela totalidade, mas eu só consigo fazer isso através de uma ação de regresso. Tá? Então, somente nessa falta da convenção ou da disposição legal em contrário, é que se pode presumir sejam iguais as cotas dos devedores solidários nas nossas relações internas. Tá? Então, o que a gente pode afirmar aqui? Que a consequência dessa distinção entre as relações internas e externas na solidariedade passiva é o seguinte: independente dessa dívida solidária, do interesse de ser de interesse de um só dos devedores, o credor pode havê-la de qualquer um deles. Então, independentemente ali, se a dívida é só de um devedor, o credor pode havê-la, aliás, de qualquer um desses devedores. Tá? Então, o credor é uma faculdade do credor poder ver de 1, de 2, de 3, dos 5, de 10, se for o caso, enfim. É uma faculdade do credor. Tá? Mas, internamente, se for o nosso caso do interesse exclusivo de um só, ou seja, só uma pessoa agiu com culpa, a gente vai ter a nossa regra do artigo 285 do Código Civil, qual seja, que ela responderá essa por todo aquele valor que houver sido pago pelos outros co-obrigados. Tá? Então, o que o nosso 285 diz? Isso está lá no capítulo das obrigações, obrigações solidárias. Tá? Aspas, se a vítima solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Então, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um, responderá ele, esse um, por toda ela para com aquele que pagar. Né? Nosso exemplo clássico aí na nossa vida prática também acerca desse ponto específico do 285, ou seja, da dívida solidária que interessa exclusivamente a um desses devedores, e esse devedor responderá por toda ela, né? É o caso dos contratos de locação, por exemplo, no caso de uma fiança. O credor, ali, nesse contrato de locação, ou seja, nosso locador, ele tem o poder de acionar qualquer um desses fiadores. Nesse caso dos fiadores, lembre-se que no caso da locação tem que ter a exclusão do benefício de ordem. Então a gente tem o locatário e os fiadores. O nosso locador, ele pode acionar qualquer um desses agentes, tá? Então imaginemos que ele acione somente o fiador. Então, perante essa dívida aí, o fiador ele vai lá, ele é igualmente responsável, mas uma vez que ele paga essa dívida, ele tem os solvens, ou seja, aquele que ele assumiu a dívida, ele tem os solvens, ele possui o direito de se reembolsar-se integralmente do afiançado. Ou seja, no nosso caso da fiança, se eu prestei uma fiança e fui acionado, eu pago isso porque eu sou responsável igual ali, sou responsável solidário, só que através de uma ação regressiva eu posso reaver esse todo que eu paguei. Por quê? Porque eu sou um mero fiador, tá? Então resulta daí o quê? Resulta que se o pagamento for feito pelo devedor a quem a dívida solidária interessa exclusivamente, não haverá direito de regresso. Ou seja, não poderá demandar de qualquer outro devedor parte da quantia que desembolsou. Então imaginemos aqui, voltando para o nosso caso do contrato de locação.
Se o locatário pagar essa dívida, por óbvio, esse locatário não pode entrar com uma ação de regresso contra o fiador. E assim a gente fecha a nossa causalidade alternativa e partimos para a nossa última possibilidade de causalidade com causalidade, que é a nossa causalidade da omissão. Então, até daqui a pouco. Valeu!